Fala pessoal, para quem não conhece, essa é a sala de imprensa do Emirates Stadium, a casa do Arsenal. Dia movimentado por aqui, porque nesta terça-feira vamos ter Arsenal e Paris Saint-Germain se enfrentando pela segunda rodada da fase de Liga da Champions. E a grande notícia desta segunda-feira, que pegou muita gente de surpresa, envolve o atacante Ousmane Dembélé, um dos principais jogadores do Paris Saint-Germain ao longo dessa temporada, acabou sendo barrado pelo técnico Luis Enrique, nem viajou com o grupo, ficou em Paris e não tem nada a ver com lesão. A notícia que vem da França é que o Dembélé teve uma discussão tanto quanto ríspida com o técnico Luis Enrique, logo após a vitória do PSG sobre o Rennes pelo Campeonato Francês na última sexta-feira. Eles discutiram e por conta disso o Luis Enrique acabou barrando o jogador, o que chama atenção porque o Dembélé tem sido um dos destaques nesse início de temporada, são 4 gols e 3 assistências até agora no Campeonato Francês, jogou a partida de estreia do PSG na Champions, vinha se destacando, ao contrário de muitas críticas, né? O Dembélé sempre criticado por ser um jogador às vezes estabanado, que corre muito, não tem uma pontaria boa, um jogador que não está tão concentrado assim no jogo, mas esse início de temporada, de fato, ele tem ido muito bem. Mas esse ato de indisciplina, né, ele acabou batendo boca com o Luis Enrique, afastou ele dos gramados. Agora resta a dúvida como o Luis Enrique vai montar esse ataque, já que vinha tendo um entrosamento entre o Dembélé e o Barcola. O Barcola certamente está mantido no time titular, pelo que eu conversei com os colegas da imprensa francesa aqui, o ataque do Paris Saint-Germain deve ser formado pelo Barcola na esquerda, o Kolo Muani na direita e o Lee Kang-in, né, o sul-coreano, atuando como um falso 9. Ele foi bem contra o Rennes, inclusive em algumas partes do jogo ele até atuou dessa forma, fez um gol, inclusive na vitória do Paris Saint-Germain, e muito provavelmente o Luis Enrique deve usar o esquema 4-3-3 com essas 3 opções lá na frente. Mas essa postura do Luis Enrique é que chama atenção, isso mostra uma mudança de comportamento do Paris Saint-Germain. A gente tem se acostumado a ver o vestiário sempre muito quente, com jogadores mandando mais do que o próprio treinador, mas desde a temporada passada, quando o Luis Enrique assumiu, esse tipo de comportamento a gente já viu mudar, inclusive com o Mbappé, quando os dois tiveram algumas rusgas também. O Mbappé foi substituído algumas vezes, o Luis Enrique falava que precisava preparar a equipe quando o Mbappé não tivesse à disposição, caso ele saísse do clube, mas era uma nítida, uma clara demonstração de controle, de comando do Luis Enrique e mais uma vez agora barrando um dos principais jogadores da temporada. Muito bacana isso por parte do Paris Saint-Germain, que a gente vê que o clube tenta se recolocar nos trilhos agora, né? O Luis Enrique falou na entrevista coletiva que essa decisão tem respaldo do diretor esportivo, tem respaldo do presidente do Paris Saint-Germain, que ele foi contratado para montar uma equipe competitiva. Ele não prometeu títulos, não disse que vai ganhar a Champions, mas disse que vai montar um time para brigar desde o primeiro minuto por cada bola e que no final ainda fez questão de apaziguar ou de botar panos quentes sobre qualquer problema, ao falar de que o Dembélé, inclusive, faz parte dos planos do Luis Enrique para toda a temporada, apesar de toda essa discussão. Vai ser uma partida difícil, o Arsenal muito forte, vem embalado depois da vitória no final de semana pelo campeonato inglês, vai ter o apoio da torcida, o Arsenal tem se mostrado um time duro na Liga dos Campeões, na temporada passada 5 jogos aqui, 4 vitórias e um empate. O Arsenal está tentando se reacostumar a jogar uma Liga dos Campeões, ficou bastante tempo fora depois da temporada passada, a última vez tinha sido em 2017, mas pouco a pouco o Arteta, toda essa revolução interna que está passando o Arsenal, está dando mais casca e está preparando o time para jogos importantes e difíceis como esse. Então nesta terça-feira, segunda rodada, vamos ver como PSG e Arsenal se portam para essa partida.